Oi, gente, tudo bem? Conta aqui pra mim, você é do tipo de pessoa que detesta podcast, tem preguiça, acha que é meio cafona, parece programa de rádio do interior, ou você é parecido comigo e adora lavar a louça ouvindo podcast, adora descobrir o que tem de novidade na podesfera. Eu sou Andressa Moreno e hoje eu vim aqui contar pra vocês quais são os meus top 5 melhores, assim, podcast da vida. Até você que não gosta vai começar a gostar. E tem outra, tá? Sim, top 5 mais ou menos, porque eu dei umas roubadas, tá? Depois vocês vão ver. Mas antes de qualquer coisa, gente, por favor, curte esse vídeo, se inscreve no canal. Se quiser mandar mensagem pra mim ou me seguir lá no Instagram, @drescaterapeuta, aparece lá pra gente trocar umas ideias. Então, gente, eu amo podcast, adoro, sabia? Eu acho que é porque eu trabalhei em rádio quando eu era jovem, tipo assim, há muitos anos atrás. Trabalhei em rádio não, eu tive um programa de rádio, porque eu sempre gostei muito de política, e eu tinha um programa lá na cidade interior que eu morava na Bahia, que se chamava Cruz das Almas, que o programa se chamava Com a Boca no Mundo. Você tem ideia de o que eu fazia nesse programa? Não vou nem falar. Então eu sempre gostei, eu acho a dinâmica de rádio muito legal, porque você não fica parado ali olhando um vídeo, né? Eu sei que hoje tá fazendo o maior sucesso negócio de videocast e tal, mas eu gosto mesmo do bom podcast, que eu tô lá lavando minha louça, tô ouvindo, eu varro casa ouvindo, eu vou caminhar, ó, ouvindo, eu adoro. Eu tenho uns podcasts que são assim, os meus preferidos, e aí são os que eu escuto assim todos os dias, ou os que são semanais eu escuto toda semana, tem uns que são quinzenais, e eu quero mostrar pra vocês, contar pra vocês quais são. Vocês já vão sacar logo que eu não tenho só isso de preferido, né, gente? Então, eu dei umas roubadas aqui, quando eu vi que era top 5, eu falei, gente, top 5, mas não tem 5 aqui, tem mais do que 5. Então, vocês vão entender meu esquema aqui, tá bom? Então, gente, vamos começar com as minhas dicas, meus top 5. Primeiro podcast que eu quero indicar, que é um dos meus preferidos, se chama Café da Manhã, que é o podcast da Folha de São Paulo, que é exclusivo do Spotify, por acaso, que é feito por Maurício Meirelles, Magê Flores, Daniel Castro e mais gente, tá? Porque agora incluíram um monte de gente que eu não sei nem o nome de todo mundo. Mas eu adoro. É o podcast assim, eu já acordo ouvindo esse podcast, quando eu vou pra cozinha fazer meu café, eu já boto, porque ele dá, geralmente o assunto dele é o assunto que tá bombando no dia, né, da notícia do que estão se falando no Brasil. Então eu escuto, porque aí eu não fico me sentindo alienada, eu já acordo sabendo o que está acontecendo no mundo, e depois eu não fico o dia todo procurando notícia, enfiada em rede social procurando isso, não fico, eu já fico satisfeita, tá? Ele tem um lance legal que eu gosto também, porque eles são, primeiro, eu adoro a voz de Maurício Meirelles, gente. Eu amo a voz dele, que ele tem uma voz meio gripadinha, assim. Eu adoro a voz dele, adoro ouvir notícia com ele falando. Eu adoro a Magê também, porque ela é muito legal. E os dois juntos são muito engraçados, assim, eu gosto. E na sexta-feira, eles têm um negócio que eles falam que é desafio, sei lá, do fim de semana. Eles ficam se sacaneando ali, fazendo uma brincadeirinha. Eu já entrei nessa brincadeirinha também. No dia que não tem, eu já vou lá no Twitter reclamar. Ei, cadê o desafio do fim de semana? Eu, quero. Não pode ser, não. Então, assim, eu adoro. E aí, já de cara aqui, eu já vou começar, né, a sabotar meus top 5. Por quê? É assim, gente, eu adoro café da manhã, é o que eu vejo, que eu ouço todo dia. Só que eu também sempre dou uma bisoiada qual é o assunto do assunto, porque tem um outro podcast, que para quem não conhece, que se chama O Assunto, que é da Renata Lopretti, que é da Globoplay. E aí eu sempre olho qual é o assunto do dia no assunto. Se for um assunto que me interessa, eu escuto também os dois. E às vezes os dois estão com a mesma pauta. Mas isso já é coisa de jornalista, né? Eu gosto de ouvir os dois para ficar comparando quem cobriu melhor, ou qual a visão de um, qual a visão de outro. Eu gosto de ouvir os dois, assim, tá? Tô indicando café da manhã, mas aí já dei de lambuja mais um, tá? Dicão, hein? Meu segundo podcast preferido é assim. Toda terça-feira, depois que eu escuto café da manhã,
eu já corro para escutar o Angu de Grilo, que é um podcast da maravilhosa, perfeita, linda Flávia Oliveira, jornalista, não sei se vocês conhecem, da Globo News, e da filha dela, que também é jornalista, Isabela Reis. Eu gosto por vários motivos. Primeiro deles, eu gosto muito porque a Flávia, eu tenho maior admiração por ela, e a Flávia, nós somos da mesma geração, a gente tem a mesma idade, e a filha dela também tem a mesma idade dos meus filhos, assim. Então eu gosto de ver como elas têm a visão diferente do mesmo assunto, e elas conversam mostrando isso, essa visão geracional mesmo, como pode ser diferente, né? Eu gosto muito que é um projeto familiar. Elas têm intimidade, elas trabalham isso. Elas até tiveram um problema, tipo, não um problema, mas algumas pessoas ficaram comentando que a Flávia, ela se estende um pouco nos comentários, às vezes, e a Isabela corta, ela, pô, não fala agora não, chega, tá bom, tá passando. E as pessoas acharam que ela tava sendo rude, assim, como se ela estivesse sendo grossa. Aí as duas já tiveram que se explicar, dizendo que não, que elas têm uma dinâmica familiar, que não é uma questão profissional só. São mãe e filha, elas têm intimidade pra falar assim. Então achei legal, porque aqui no canal também o meu projeto é um projeto familiar. Meus filhos não aparecem aqui, mas eles estão aí, ó. Aí atrás, um edita, o outro briga comigo, o outro fala, manda fazer. Pois é, tá tudo aqui. Então acho legal porque a gente tá fazendo mais ou menos a mesma coisa. Elas falam assim, sobre assuntos da atualidade, elas comentam, né, a notícia do dia, elas falam muito de política, eu gosto muito de política. Elas falam sobre mulheres pretas, maternidade. Inclusive, foi no Angu de Grilo que eu ouvi a indicação do Projeto Querino. Já tô eu né, sabotando aqui meus top 5, né? Mas eu acho que vocês têm que ouvir o Projeto Querino também, que é um podcast que fala sobre a história do Brasil, sobre a história dos negros no Brasil, como realmente se deu, né? Um podcast fantástico que toda escola devia fazer os alunos ouvirem, gente, real e oficial, escutem, tá? Mas escutem o Angu de Grilo também. O Angu de Grilo é massa, é divertido, elas falam de carnaval, elas são inteligentes, é maravilhoso! O terceiro podcast que eu vou indicar, gente, claro que minha vida não é só notícia, nem coisa extremamente cult, né? Vou falar extremamente, né, gente? Porque fofoca de celebridade às vezes também é cult, tá, gente? Pelo amor de Deus, quem é que não gosta de saber das coisas? Ah, me ajuda, né? Tem um podcast que se chama Me Conte Uma Fofoca, que eu amo, eu tô viciada. O Spotify outro dia me indicou, porque o Spotify indica pra gente, né? Que você é muito viciadinho, ele fica te mostrando. Me indicou esse podcast, eu fiquei interessada em ouvir, porque eu vi que a pessoa que faz é o Thiago Teodoro, junto com o Duda Delo Russo. O Thiago Teodoro, eu ouvi uma vez uma participação dele no podcast da Camila Frender, é Noia Minha. E eu amei, porque eu achei ele muito engraçado. Eu falei, vou ouvir esse podcast então pra ver como é. Pronto, viciei. É muito legal. Esse podcast tem segunda, quarta e sexta. Sendo que segunda e sexta tá lá liberado para todo mundo. A edição de quarta-feira é só para apoiadores. Então quem se interessa pode apoiar por R$10 por mês, apoia o podcast e tem um episódio por semana a mais. Eu adoro, gente, porque assim, eles pegam a fofoca que tá bombando no Twitter, que tá em tudo quanto é página de fofoca na semana, eles pegam aquelas fofoquinhas lá e eles trazem pra comentar e contar. Eu amo, porque eu não fico olhando página de fofoca o dia todo, então eu não fico por fora e ainda escuto as histórias deles do jeito que eles contam, porque é muito engraçado. Os dois juntos são muito engraçados. E tem outra coisa também, o Thiago, a Duda Delo Russo também, os dois. Eles frequentam muita festa em São Paulo, assim, muita coisa diferente. Eu gosto de ver os comentários que eles fazem das festas. E tem outra coisa que tá legal agora também, que é meio novo.
que o pessoal que tá apoiando tá mandando mensagem para eles, contando. Às vezes eles contam uma fofoca, o ouvinte vai lá e completa a fofoca. Manda mais. Olha, mas é tão engraçado. Aí eles ficam lendo o e-mail e geralmente quem manda é o ouvinte que é bonitinho. Eles falam, ai, seguidor é gato, não sei o que. A gente adora, tá? Amo, me divirto. Então, se vocês querem rir, se divertir e saber da fofoca da semana, me conte uma fofoca. Arrasei, hein? Todo domingo, todo não, fala a verdade. De 15 em 15 dias, quinzenalmente, aos domingos, existe um podcast, não sei se vocês conhecem, que se chama This is Brasil. Durante a pandemia, eu não lembro se fui eu ou se foi meu amigo Fernando, que eu já falei até aqui no canal, um de nós dois descobriu esse podcast e indicou para o outro. A gente escuta desde o primeiro episódio. Gente, é muito engraçado, porque eles falam o seguinte, que eles querem resgatar o Brasil por meio de... Esse negócio de por meio já virou gozação, porque eles falam assim, queremos resgatar o Brasil através de áudios de WhatsApp. Só que agora já virou, queremos resgatar o Brasil por meio de áudios, porque agora nem é só de WhatsApp, agora vem áudio, tudo quanto é jeito, e nós já mudamos para um português mais rebuscado para por meio de. É assim, nós que somos ouvintes, a gente se mete nesse podcast e eles deixam, tá? É o Pedro Duarte, o Nicolas Queiroz, os dois são jornalistas. O Pedro é baiano, tem aquele sotaque gostoso da Bahia. O Nicolas é carioca, tem aquele jeitão de carioca mesmo. Os dois são super acessíveis. Tem grupo de Telegram, a gente se mete nos programas todos, eu adoro. E é muito engraçado, gente, porque, tipo, é a hora que você vê como nós, brasileiros, nós somos muito doidos, gente. Tem cada áudio que não dá pra acreditar que a gente faz essas coisas, não. Que a gente faz assim, sabe, sem ser de propósito, ensaiado. Porque é muita maluquice, é bom demais. E aí, já vou o quê? Dar outra dica, porque eu não me seguro, os meninos já estão me olhando aqui, mas vou dar outra dica, porque os dois, Pedro e Nicolas, eles adoram música. E eles resolveram, como o podcast deles é quinzenal, na outra quinzena, que não tem This is Brasil, eles resolveram lançar um podcast que se chama Chupe Meu Braço. Que nome é esse, gente? Chupe Meu Braço. Por quê? Essa é uma frase que tem numa música de pagode baiano, que o cara fala em determinado lugar, chupe meu braço, que foi a primeira música que eles levaram para avaliar. Esse é um podcast de avaliação de letra de música brasileira. Aquelas letras malucas. E é super divertido também. Primeiro porque eles fazem um negócio bem eclético. Então primeiro eles fizeram essa música de pagode baiano. Depois eles já foram para Paulo Diniz, que eu adoro, né, gente? Porque eu sou do século passado, meio brega. Então eu amo, assim. Aí eles falaram de Paulo Diniz. E falam de MPB. É muito legal, é divertido, é light, é um ótimo programa pro domingo. Tanto This is Brasil como Chupe Meu Braço. E aí, pra gente terminar as minhas indicações, o quinto se chama Posso Mandar Áudio, que é o podcast da Dani Calabresa, maravilhosa. Gente, Dani Calabresa, vamos combinar que ela é muito engraçada, né? Ela é doida. Eu descobri esse podcast há pouco tempo atrás, porque... Depois eu vou contar pra vocês por quê. Antes eu explicar como é que é o podcast. O podcast é assim, as pessoas, amigos dela, celebridades e tal, mandam um áudio pra ela, falando assim, Dani, eu quero te contar a minha história de date ruim. Posso mandar áudio? Aí eles mandam áudio contando. Então, gente, tem cada história bizarra de date. Tipo assim, se você acha que sua vida sentimental é uma bomba, escuta esse podcast pra você se consolar. Porque assim, ninguém, gente, tem cada coisa, se acontece aquilo celebridade, quem dirá comigo e com você, né? E eu comecei a ouvir porque eu vi uma propaganda do podcast que a Juliette ia. Ah, gente, sim, eu sou cacter. E aí, né, cacto que sou, fui ouvir e amei, porque ele tem uma coisa, ele é curtinho.
é um podcast que tem, assim, no máximo 15 minutos. Meu filho Enzo ia adorar, porque ele não quer ouvir nada que passe disso aí, nem ver nada que passe disso aí. Então, assim, ele é rápido, é divertido. E a Dani Calabresa, né, gente? Imitando as pessoas, fazendo aquelas maluquices dela, que é muito engraçado. Outra coisa também, o diretor desse podcast é o André Brant, que é o marido da Foquinha. Sabe quem é? Eles têm um podcast também que chama... Donos da Razão. Donos da Razão. Eu não sei o nome porque eu nunca escutei, mas Enzo está falando aqui que ele é muito bom. E o André, então, é o diretor desse programa da Dani Calabresa. É muito legal. Tem o episódio do Gil do Vigor, que é muito bom. Tem o da Fê Paz Leme também, que é muito engraçado. Tem o do Fábio Porchat, que eu adorei. Eu fiz um maratonei, né, gente? Porque ele é pequeno e eu gostei. Vocês vão gostar também. Uma dica, eu gosto de escutar esse podcast, sabe assim, na hora do almoço? Ele sai na quarta. Eu gosto de ouvir ele pra dar aquele reset, antes de voltar a trabalhar, que aí eu já volto de bom humor. Sacou, né? E aí, espero que vocês tenham curtido minhas dicas de podcast. Não sei se vocês perceberam, mas eu tenho muitas outras dicas de podcast, porque eu realmente sou muito fã. Depois eu venho aqui indicar para vocês mais. Mas agora eu quero saber outra coisa, eu quero saber, e você tem algum podcast legal para me indicar? Se você tem, deixa aqui nos comentários para mim que eu vou escutar. Ou então, manda um inbox para mim lá pelo Instagram, @drescaterapeuta. Me manda um e-mail, tem escrito aqui embaixo. Faz tudo que você tem o direito, mas fala comigo, me indica, que vai ser super legal ouvir a sua opinião sobre esse assunto. Então, antes de eu ir embora, mais uma vez eu vou pedir para você... Vem aqui, dá um like nesse vídeo se você gostou, compartilha com seus amigos, vocês sabem, né? Tem esse babado aqui que eu não entendo direito, mas que tem que dar like, tem que compartilhar, não sei o que, pro negócio, o tal do algoritmo reconhecer que é bom e tal, etc. Dá uma força aí, né, pra tia aqui, me ajuda aí. E também, não é segue, gente, eu falo segue, mas não é segue, já tá todo mundo me olhando, aí eu sou tia velha, não é segue, eu vou falar direito. Como é que é? Inscrever. Se inscreve no canal. Gente, fala sério, não é a mesma coisa seguir, se inscrever. Não, não é. Então, se inscreve no canal, compartilha, dá like, ativa o sininho para cada vez que eu aparecer aqui com algum babado novo, você já saber. Tá bom, gente? Um beijo. Agora não teve a vizinha, né? Ficou bom? Acho que sim. Você já ouviu essa música do Chupe Meu Braço? Claro que já. Chupe meu braço. Sabe qual é, não? Eles botam no podcast o tempo todo, é porque eu esqueço. É uma putaria, assim, que é a coisa, justamente, que eles falam, gente, eles falam chupe meu braço, tipo, porque era a única coisa que rimava, mas fica bizarro, mas é bizarro.